Sejam bem-vindos ao Ordinary Whiskers, com a participação do Mimico. Pessoas comuns com bigodes curiosos para o mundo conversam por aqui. Tem um tempo que eu venho me perguntando por que a gente cria. Não no sentido de produzir ou fazer algo útil, mas no sentido humano mesmo. E por que a gente sente tanta necessidade de dar forma ao que está dentro da gente. E essa pergunta, ela nasceu de um lugar que eu não esperava. Não foi na universidade, não foi em nenhum livro que eu li, mas foi na terapia. E é sobre isso que eu queria começar a nossa conversa hoje. Meu nome é Yumi Sakai, sou publicitária, estou em busca de fazer mestrado e eu passei os últimos anos tentando entender como a gente se comunica, como criamos conexões e como damos a forma ao que sentimos. Mas antes de falar sobre isso, antes de qualquer coisa, acho importante você saber de onde eu falo. Nasci em Belém do Pará, sou de uma família Nikkei, descendente de japoneses. Eu sou da 4ª geração, no caso, mas bem brasileiro, já que meu pai é brasileiro. É aquela casa típica, onde no almoço a gente come arroz com feijão e na janta udon, onde os meus avós falam japonês entre si, mas comigo sempre foi um português misturado com japonês. Uma espécie de vida entre línguas, entre culturas, entre modos de ser no próprio mundo. E por muito tempo eu não considerei isso, eu pensava que era só um detalhe. Sendo que eu acho que é algo interessante de contar, mas nada que fosse realmente moldado em mim, gerando o que eu sou hoje. Até eu perceber que viver entre esses espaços me ensinou a reparar em conexões que outras pessoas não levavam em conta ou não achavam interessante. Notar como coisas aparentemente muito distantes, na verdade, conversam entre si. Eu estudei em comunicação, trabalhei em agência criativa, em multinacional. E eu passei anos tentando entender como as pessoas usam a comunicação e a tecnologia. Mas sempre voltava para a mesma questão. Como a gente comunica de verdade? Como criamos pontes entre o que sentimos e o que conseguimos expressar? Desde 2023, venho tentando me entender no mundo, ou melhor, entre esses mundos. E foi longe de casa, com muita terapia, que foi ficando cada vez mais claro. Então fica aqui comigo para entender um pouco melhor. A terapia me ensinou algo que eu não esperava. Que não é só sobre criar coisas bonitas, inovadoras e produtivas. Mas sim é sobre dar forma àquilo que ainda não tem forma. E nomear o que você sente, mas não consegue dizer. Meio contraditório, né? E isso cada vez foi mudando o jeito como eu vejo o mundo. Eu percebi que o envelhecimento, tecnologia, comunicação, cultura, tudo isso está conectado por um fio invisível. A busca humana por dar sentido à própria existência. A gente envelhece e precisa ressignificar quem somos. A gente cria ferramentas e esquece que do outro lado tem alguém. A gente aprende línguas novas e descobre que algumas coisas não têm solução. Ou melhor, não tem uma tradução direta, porque é muito específico daquela situação. E aí a gente começa a reparar que muita coisa passa batido. No silêncio entre as palavras e uma conversa. Na forma como culturas diferentes lidam com o tempo. No jeito como a gente trata o envelhecimento como perda, quando na verdade é acúmulo de experiências. E quanto mais eu reparava, mais eu queria entender. E eu queria conectar esses pontos. Mas aí eu precisaria de pelo menos 2 vidas para isso. Então eu criei esse canal chamado Ordinary Whiskers, onde o extraordinário ele está escondido no ordinário. Porque o conhecimento que importa, ele não está tão distante. Ele está aqui na nossa rotina, na nossa prateleira, pessoas que nos cercam e só esperando que a gente finalmente repare de fato. Então já vou logo adiantando. Aqui não é um local de respostas prontas.
nem de promessas que em 3 passos sua vida vai mudar. Porque a vida ela não é tão simples quanto parece. E para ser honesto, precisa respeitar a complexidade que somos, que é ser humano. O que eu ofereço aqui é um convite para pensar junto, para reparar nas coisas junto comigo, que talvez você não tenha percebido. Para futuros melhores, a gente precisa fazer perguntas melhores, porque isso não necessariamente vão vir de respostas muito fáceis, muito diretas. A gente vai falar sobre envelhecimento, sobre tempo, sobre comunicação e escuta, sobre os conceitos da cultura japonesa, podem ensinar sobre viver com presença, sobre tecnologia e humanidade e sobre criatividade e vulnerabilidade. Tudo que conecta quem somos com futuros que queremos construir. Cada vídeo aqui vai ser um ensaio, não no sentido acadêmico, mas no sentido de tentar, de explorar, de pensar em voz alta mesmo. Então, alguns temas podem ressoar com você e outros não, e tá tudo bem. O que importa mesmo é que a gente possa conversar aqui, ver os 2 lados da moeda, porque a história sempre tem 2 lados, nunca um só. Então, é isso. A conversa, ela começa aqui, mas continua aqui nos comentários. Então, eu quero saber o que ressoa com você, o que te faz questionar, o que te faz discordar. Você só precisa estar disposto a essa conversa. E aí a gente vai vendo o que é que pode gerar aqui dentro do canal. Todo conhecimento, ele não é desperdiçado, muito menos substituído. E todo conhecimento, ele é construtivo em conjunto. Nada vem sozinho. Sempre vem de algum lugar, de alguém, de alguma experiência. Então, seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde. Pega um café e, se puder ter um gato, tenha, porque eles são os mais curiosos desse planeta. Até logo, Yumi Sakai.